Nosso bom dia a todos. Bom dia aos internautas, aqueles que nos acompanham à distância, pelo Facebook do Pátria do Evangelho, compartilhado com a comunidade Vida Nova. Tenham tantos também um ótimo dia, um excelente dia. Nós estamos dando início a mais essa atividade, lembrando que as nossas exposições, além de passar pelo Facebook, elas são gravadas também e depois colocadas no YouTube. Quem quiser baixar as exposições, estão todas lá, tem muitas lá, todas estão no YouTube. Também nós temos estudos nas quartas e quintas-feiras. Nas quartas-feiras à noite nós estudamos o Livro dos Espíritos, das 20 às 21 horas. Na quinta-feira, o Céu e o Inferno, também no mesmo horário, das 20 às 21. E na quinta à tarde nós temos aqui os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, e também com os passes presenciais, iguais a domingo e segunda-feira, que nós temos as palestras e os passes presenciais. Para quem quiser participar dos estudos, é só deixar o número do celular com o WhatsApp, que a gente manda o link, e é facinho de participar, é só clicar no link e participar. Se não quiser falar, se quiser só ouvir, todos fiquem à vontade. Bem, nós estamos dando início, então, mais essa atividade no domingo da manhã. Eu vou convidar a todos para que façamos uma prece. Fechemos os olhos, busquemos mentalizar a figura doce do nosso Mestre Jesus, os seus ensinamentos, os seus exemplos, as suas ações, as suas atitudes. Sabemos que estamos muito distantes da grandiosidade do Mestre Jesus, mas estamos aqui para encurtar esse distanciamento, para podermos aprender alguma coisa a mais na manhã de hoje, nessa doutrina que facilita o nosso entendimento, e assim nós vamos buscando o nosso caminho para alcançarmos a plenitude do nosso Mestre Jesus. Que cada um de nós que estamos aqui possamos ficar ativamente prestando atenção nas exposições, nas colocações, nos textos. Tudo isso é alimento que o Jesus nos ensinou. Aquele alimento que a partir do momento que a gente tomasse, a gente não sentiria mais fome. Permitir, Senhor, que os teus prepostos possam envolver a nossa companheira, possam nos envolver para que todos possamos encontrar nas suas palavras as melhores soluções, os melhores exemplos e sairmos daqui compreendendo um pouco mais dessa doutrina maravilhosa. Permitir que os teus prepostos possam visitar todos os nomes que constam nas nossas listas de preces, todos aqueles que estejam passando pelos nossos pensamentos, e que cada um possa sentir a mesma paz que estamos sentindo neste momento. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Ser conosco, que assim seja. Bem, hoje nós temos a convidada, a nossa companheira que já é trabalhadora da casa, a Elisângela, e ela vai nos falar sobre a existência de Deus baseada no Livro dos Espíritos e na Gênese. Elisângela, boa sorte. Agora foi. Bom dia. A ideia, então, é a gente conversar um pouquinho, nesses próximos minutos, sobre a existência de Deus. Então, vamos lá. A gente vai começar falando aqui sobre como Kardec perguntou aos espíritos sobre Deus. Quando ele fez essa pergunta para os espíritos, ele não usou o pronome quem. Ele já começa falando que é Deus. Então, por aí a gente já começa a entender que Deus não é uma pessoa assim como nós, né? E a resposta que o Kardec obteve foi a seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. O
que significa isso, né? Esse é um conceito, né, de quem está por trás de tudo que antecedeu a gente. É a causa primária de todas as coisas, é quem nos criou, quem criou tudo que a gente vê. Deus não teve começo, Deus não terá fim, diferente da gente que teve um começo, que tem fim. Então a gente entende que Deus é eterno e nós somos imortais, né? Deus então criou todas as coisas, Ele está em todos, está em tudo. Então todos nós temos Deus dentro de nós. E esse Pai, Ele inclui a todos. E Ele nos convida a viver uma experiência de filhos. E se Ele nos convida a viver uma experiência de filhos, é que Ele quer que todos nós nos relacionemos de uma forma amigável, né? Que a gente não exclua ninguém, que a gente viva em sociedade, porque senão a gente viveria isolado, né? Então um pai quer que todos os seus filhos se relacionem bem, né? Esse é o desejo dele. Mas a gente pode ter uma certa dificuldade pela situação que a gente está hoje, né? Vivendo nesse plano de provas e expiações, nesse momento. A gente pode ter uma dificuldade de assimilar esse amor que é infinito, que nos conhece de forma pessoal. E por que a gente tem essa dificuldade? E aí, eu selecionei aqui um exemplo bem bobinho, bem simplesinho, mas eu acho que vai nos ajudar aqui a desenvolver esse assunto. Vamos imaginar 3 animais marinhos, tá? Vamos imaginar que esses 3 animais marinhos, eles estão numa praia, num dia, e eu adoro praia, por isso que eu peguei esse exemplo, num dia de muito sol, né? O sol é o mesmo para todos esses animais, a praia é a mesma para todos, e vamos imaginar a tartaruga marinha, o cavalo marinho e a água viva. Se a tartaruga guardar a cabecinha dela lá dentro do casco, o sol vai conseguir penetrar o casco da tartaruga? Não vai, né? É responsabilidade do sol penetrar ali no casco da tartaruga? Acho que não, né? E se a gente pensar no cavalo marinho? Ele também tem lá uma carapaça, tem lá uma casquinha, mas já é um pouco mais maleável, né? Dessa forma, o sol, ele incide ali na casca do cavalo marinho e parte desse sol já adentra ali a intimidade dele. E se a gente lembrar da água viva? A água viva, ela é toda transparente, né? Ela tem ali uma película bem fininha, mas o que acontece com o sol ali na água viva? Ele penetra, o mesmo sol que foi na tartaruga, que foi no cavalo marinho, ele penetra pela água viva e atravessa ali, a luminosidade dele atravessa quase sem nenhuma perda pela água viva. E aí a gente pode pensar que Deus, que a presença de Deus é esse sol generoso e absoluto do amor dele. E aí? Quem será que a gente está sendo nessa história toda? A tartaruga, o cavalo ou a água viva, né? Quantas camadas estão nos separando desse amor divino, desse amor de Deus? Porque a gente vai acumulando camadas até nessa própria existência, ouvindo de existências anteriores, e a gente vai se distanciando, então, desse amor divino. E a gente precisa aprender a estabelecer essa comunhão com Deus. E eu selecionei aqui uma mensagem, né? É uma oração, na verdade, tá? Que está no livro Rumo Certo e que eu achei ela bem pertinente para esse assunto. Vamos ler junto aqui. Então, está no livro Rumo Certo, psicografado por Chico Xavier, e o capítulo se chama Ação e Oração. Sempre muito importante a oração por luz interior, no campo íntimo, clareando passos e decisões, sem nos despreocuparmos, porém, da ação, que lhe complemente o valor nos domínios da realidade objetiva. Ação é serviço, oração é força. Pela oração, a criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção. E através da ação, o Criador se faz mais presente na criatura,
agindo com ela e em favor dela. Eu achei muito bonito esse final, eu vou até repetir. Através da ação, o Criador se faz mais presente na criatura, agindo com ela e em favor dela. Então aqui a gente tem as duas poderosas ferramentas que podem nos ajudar a nos conectar com Deus. Quais são então? Oração e ação. Pela oração, a gente busca a força divina, né? No nosso exemplo simplesinho ali, a tartaruga vai sair do casco, o cavalo marinho vai vir à superfície e a água viva vai deixar que o sol penetre por ela, passe por ela. Então, toda vez que a gente faz a nossa oração, a gente busca essa energia de Deus. A gente não é capaz de entender essa energia, mas ela acontece. Certa vez, uma jornalista perguntou para a Madre Teresa de Calcutá como que ela fazia, né, as orações dela. E ela falou assim, como que você conversa com Deus, Madre? Ela falou assim, eu não falo nada, eu só escuto. Aí a jornalista falou assim, você só escuta? O que ele te fala, então? Ela falou assim, ele também não fala nada, ele só escuta. Então, Deus é essa presença. É difícil para a gente compreender isso, né? Mas é importante a gente se comunicar, ter esse tempo com Deus de oração para a gente sentir essa presença de Deus na nossa vida. E para a gente sentir essa presença de Deus na nossa vida, a gente precisa abandonar essas camadas, essas crostas. Uma dessas crostas que a gente pode pensar que elas vão acontecendo ao longo da nossa vida eu não mereço. Eu não sou bom o suficiente para ser amado por Deus. A gente pode pensar isso. Mas Ele não nos ama. Deus não vai nos amar se eu fizer tal coisa ou se eu for de tal jeito. Ele nos ama apesar de estarmos errando. Desde que Ele nos criou, Ele está nos amando. E Ele vê as nossas quedas como um processo que vai levar ao nosso acerto. Então a gente não deve se preocupar com isso, a gente deve se preocupar em acertar. Mas não é porque a gente errou que Deus vai se afastar da gente. Quem se afasta de Deus somos nós, né? Deus criou um sistema de leis que vai obrigando a corrigir o nosso roteiro, porque a gente vai sentindo as consequências, que é a lei de causa e efeito. Então não é uma punição. A lei é um sistema inteiro que vai corrigindo o nosso roteiro, porque o ambiente inteiro vai passando por essa emanação amorosa de Deus. A gente tem que se lembrar que nós somos filhos, então todos nós vamos passando por essa emanação amorosa de Deus, pela bondade de Deus, que vai nos envolvendo a todos nós e a todo momento. Então, se Deus existe, se esse amor é tão intenso, por que a gente se sabota? Por que a gente se prejudica? Por que Ele, que é perfeito, nos ama e nós que somos imperfeitos não vamos nos amar? Por que a gente faz isso, né? Uma outra camada que a gente vai construindo ao longo da nossa existência é a culpa, o medo. No passado era muito comum, né, a gente ouvir assim, cuidado, Deus está vendo, Deus castiga. Então a gente imaginava Deus como uma autoridade que estava muito distante da gente, que era inacessível para a gente. E hoje, né, conhecendo um pouco mais dessa doutrina, a gente sabe que Deus não está distante da gente. É a gente que às vezes se distancia dele, mas ele está próximo. Imagina um outro exemplo bem bobinho, né? Imagina hoje à noite a gente quer comer uma pizza. A gente vai lá, pega o celular e digita lá, pizzaria. O que acontece com o nosso celular? Ele vai mostrar pizzaria tal, 10 metros da sua casa, pizzaria tal, 50 metros da sua casa, e vai relacionando as pizzarias. E se a gente quiser, ele até dá lá o número do telefone e nos ajuda a ligar na pizzaria para pedir a pizza. Gente, se o Google sabe aonde a gente está, né, e consegue direcionar as pizzarias mais próximas para a gente, imagina Deus. Deus nunca vai deixar de saber onde a gente está, Ele nunca vai deixar de nos ajudar. Basta que a gente estenda a mão para Ele, né? Então, por que a gente tem então tanto dessas dores? Por que a gente tem tanto desses medos, dessas angústias?
Por que a gente acha que o nosso problema é sempre maior que dos outros? Por que a gente vai se achando vítima? A gente não é vítima. Todos nós aqui, no mundo de provas e expiações, todos nós passamos por dificuldades. Ninguém é maior e nem menor do que ninguém. Todos nós estamos todos os dias tentando acertar. E com isso a gente vai errando. Mas é importante que a gente desperte e que a gente acerte, né? E aí muitas dessas vezes, a gente esquece que o propósito dessa vida é servir, é trabalhar, que é a outra forma que diz ali na oração, na mensagem, né? Trabalhar é uma outra forma para a gente se conectar com Deus. Então a gente tem que fazer as nossas ações, mas a gente também tem que buscar servir. Então na oração, a gente busca essa energia e no trabalho é Deus quem vem ao nosso encontro. Porque quando a gente se dispõe a agir no bem, Deus age conosco. E Ele vem com a gente para fazer essa ação. Então, quando a gente age no bem, a gente está de fato em conexão com Deus. Então, um grande remédio para a nossa alma é a caridade. Então, quando a gente sai para servir uma outra pessoa, a gente percebe que outras pessoas têm dores iguais às nossas ou diferentes. Mas são dores. Todos nós temos dores aqui no nosso dia a dia. Mas a gente também, todos nós também, somos trabalhadores de Jesus. E se as minhas ações, por menores que elas sejam, elas provocarem um bem-estar no meu próximo, eu já estou fazendo, né, uma boa parte da situação. Eu já estou contribuindo com Jesus. Eu não posso deixar de passar essas oportunidades. Porque todos nós podemos fazer o bem ao nosso próximo. Então a gente tem que aceitar esse amor de Deus, tem que aceitar a presença de Deus conosco, e a gente não se define pelas quedas, a gente se define pelas muitas vezes que nós levantamos, porque além de cair, a gente também se levanta e nós temos as nossas virtudes também. E a dor, muitas vezes ela existe para que a gente perceba que a gente está no caminho errado. Vamos imaginar quando a gente compra um sapato. Se a gente colocar o sapato no pé e ele começar calo lá na frente, dói, machuca atrás, se a gente não sentir a dor, a gente não vai trocar o sapato. A gente vai continuar com aquele sapato causando um monte de deficiência no nosso pé, às vezes vai causar deficiência na nossa coluna. Então olha a importância da dor, para a gente ir lá e trocar o sapato. Para a gente parar de sentir dor. Então a gente tem que ficar atento à nossa vida toda vez que a gente começa a sentir dor. A dor significa que a gente está fazendo escolhas erradas, que a gente precisa mudar o nosso caminho. Então errar não é uma condenação eterna. As dificuldades não são sinais de abandono de Deus. São apenas consequências da nossa liberdade de escolha. Então a gente não deve desistir. Não vamos desistir. Jesus está no leme, existe um Deus e um propósito para tudo. As dores são passageiras. Cada dor forja em nós um ser melhor do que o que a gente foi ontem. E muitas das dores que a gente vivenciou no passado nos tornaram melhores para que a gente possa vivenciar as dificuldades do plano nos dias de hoje, né? E a gente tem que aceitar esse amor de Deus. E quando a gente finalmente nos conectarmos com esse amor de Deus, tudo vai mudar. Então a gente tem que sair da situação, da condição de vítima. E a gente tem que começar a agir. E aí a gente pode se lembrar de um exemplo que está lá no Evangelho, né? Que é a passagem de Bartimeu, lá em Marcos. O que aconteceu com Bartimeu? Então Bartimeu, vamos lembrar aqui quem era Bartimeu. Bartimeu nasceu cego, ele passou a vida inteira cego, esperando a cura. Ele não ia agir, né? Então ele foi só, não sei, imagino, reclamando, vivendo aquela situação de ser cego. Ele não tinha relacionamentos, ele não era casado, ele não tinha nada de dinheiro, nenhuma posse, ele só usava uma capa para poder pedir esmola para as pessoas. E aí, até que um dia, ele começou a fazer alguns movimentos diferentes. E ele descobriu que Jesus ia passar na cidade onde ele estava. E aí, o que ele começou a fazer um conjunto de movimentos. A primeira iniciativa
iniciativa dele, a primeira iniciativa de Bartimeu foi sair da casa dele. Então ele saiu e foi até o lugar lá que Jesus ia passar. Quando ele chegou lá, ele descobriu que um monte de gente teve a mesma ideia que ele. Estava cheio de gente ali. É mais ou menos quando a gente resolve prestar o vestibular, quando a gente vai prestar uma vaga de um emprego, um concurso público. Então a gente acha, nossa, todo mundo teve a mesma ideia que eu, né? E muita gente pode desistir, falar assim, ah não, tem muita gente aqui, são muitas pessoas para uma única vaga, eu vou desistir. Só que ele não desistiu, lá ele continuou. E aí ele insistiu, né? E aí Bartimeu, ele não ficou ali nem na rua principal, ele ficou um pouquinho distante da onde Jesus ia passar. Só que aí ele ficou ouvindo, ele era cego, né? Ele ficou ouvindo o barulho ali da multidão, o burburinho das pessoas. E ele percebeu que tinha um monte de gente entre ele e Jesus. Ele ficou pensando, nossa, como é que eu vou chamar a atenção de Jesus então? Porque eu estou um pouquinho distante dele, né? E aí ele grita, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Aí tinham algumas pessoas perto dele. E essas pessoas mandaram ele calar a boca. O que são essas pessoas que mandaram ele calar a boca? Nos dias de hoje, a gente pode se lembrar que são aquelas vozes que ficam na nossa cabeça, ou algumas pessoas que, não por maldade, mas podem chegar para a gente e falar assim, quem você pensa que você é? Você não merece essa cura, né? Você não vai dar para nada. Sua vida é sempre assim. Tudo que você começa, você não termina. Eu não vejo futuro para você. Então são essas vozes. E o problema não são essas pessoas ou essas vozes na nossa cabeça. O problema é quando a gente acredita nessas vozes, né? Mas quando a gente vai para esse concurso público, para essa vaga de emprego, para esse vestibular, e a gente acredita realmente que a gente não é capaz e a gente desiste. Mas Bartimeu não desistiu. Ele continuou ali e ele não deu atenção para aquelas pessoas que falaram para ele calar a boca. E aí, Bartimeu deve ter pensado, né? Eu cansei dessa situação, a minha chance é aqui agora, e eu vou confiar em Jesus. E o que ele faz? Ele grita mais alto. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. O que acontece nesse momento? Jesus para. Ele para e pede para chamar Bartimeu. Imagina, né? Um monte de gente doente, acompanhando Jesus passando ali por aquela rua, estendendo a mão para ele, pedindo ajuda, mas Jesus percebeu que quem estava ali com o coração aberto para receber aquela cura era Bartimeu. Então, por isso ele pede para que Bartimeu venha para junto dele. E aí Bartimeu, o que ele faz? Ele sai, ele joga a capa dele, que era a única coisa que ele tinha, e ele resolve ir e não olha para trás. O que a gente pode entender por essa situação de Bartimeu, por esse movimento dele de jogar a capa e não olhar para trás e acreditar e confiar em Jesus? Significa que não dá para você escolher Deus e continuar fazendo escolhas erradas, com pensamentos negativos. Até chegar ali em Jesus, foi um deserto. Podia dar certo, mas podia também dar tudo errado. Mas ele confiou, ele acreditou e foi em frente, né? Do ponto de vista... E aí, a hora que ele chega perto de Jesus, o que Jesus fala para ele? O que você quer? Parece óbvio, né? Imagina, uma pessoa cega, vai indo com muita dificuldade, chega perto de Jesus e Jesus ainda pergunta para ele, mas o que você quer? E aí ele tem que falar, eu quero ser curado, eu quero enxergar. Parece óbvio, mas não é. Porque ele poderia ter pedido muitas outras coisas para Jesus. Ele poderia ter pedido, por exemplo, eu quero um monte de servos aqui, eu quero muito dinheiro, para que eles me ajudem a viver esta vida aqui, já que eu não estou enxergando. Mas não foi o que ele pediu para Deus. Ele pediu autonomia. Ele pediu para ele ser autor do próprio destino dele e não ficar nessa capa da miséria, na capa da vítima. Então ele pediu para seguir o próprio destino dele e seguir Jesus.
que a gente aprende com isso? Que é necessário a gente se converter ao Evangelho, é necessário a gente mudar de atitude, é necessário a gente insistir nas nossas decisões, né? Tem que ter consistência naquilo que a gente pede, naquilo que a gente busca, nas nossas intenções. Não adianta rezar um dia e todos os outros dias a gente ficar sem oração, sem prece. Não adianta a gente ajudar o nosso próximo um dia e em todos os outros dias a gente ter atitudes com o próximo que não são bacanas, né? Que não são atitudes do bem. Então, a gente precisa se conectar com Jesus e com Deus, seguir os exemplos de Jesus, né? E aí, a gente também tem que lembrar que Deus é amor, Deus é cura. E se Deus é amor, não é sempre que as atitudes dele com a gente vão ser do jeito que a gente imagina. Imagina a gente com um filho na internet num dia de prova. No outro dia ele tem prova e está lá na internet. O que a gente vai fazer? Vai deixar ele lá na internet? Ah, tadinho, ele gosta tanto da internet e não gosta da prova. Deixa eu deixar ele aqui na internet. A gente não faz isso. A gente pede para o filho sair da internet e estudar, porque ele tem que estudar, porque no outro dia ele tem prova. Então Deus é amor. Ele cuida da gente, ele quer o nosso bem. Então ele vai nos direcionar para o caminho que a gente tem que seguir, né? E aí, a cura, então, definitiva da alma é esse trabalho, é o trabalho de servir. E a gratidão, gente, ela tem um poder imenso na nossa vida. A gente deve agradecer diariamente pela vida que Deus nos deu. E procurarmos ser cada vez melhores, porque nós nunca estamos sozinhos. Deus acredita em nós. E é bem provável que alguém ou algumas pessoas do nosso lado, que pode ser uma pessoa muito difícil, um desafio enorme, mas é esse alguém que Deus colocou no nosso destino, esperando que a gente haja para que Ele, Deus, possa vir no nosso intermédio e a nosso favor. Então, vamos reviver Jesus. É importante a gente se identificar com Ele para ser as pessoas que convivem conosco um reflexo desse amor de Deus. Vamos lembrar disso, então, vamos orar e servir. Essa era a mensagem, é esse o conteúdo que eu preparei para amanhã de hoje. E eu vou passar um vídeo para vocês bem rapidinho, tem só 3 minutos, na voz de Chico Xavier, que fala sobre servir. Tá bom? Vamos ver se vai funcionar. Servir sempre. Acho que não tá ligado aqui, né? Acho que ela desligou. Eu acho que sim. Se são das dores por onde vais. Peraí, gente, vou pôr de novo. Servir sempre. Se procuras a extinção das dores por onde vais, mantenha a disposição de servir um tanto mais. Sofres crises a granel, impedimentos gerais. Para vencê-los, não fujas de servir um tanto mais. Pretendes viver acima das aflições em que cais. Não desertes do dever de servir um tanto mais. Carregas lutas em casa, provações descomunais. Por tua paz, não desistas de servir um tanto mais. Encontras pedras, injúrias, ofensas, erros brutais. Não te afastes do programa de servir um tanto mais. Tua vida necessita de mudanças radicais? Não menosprezes o ensejo de servir um tanto mais.
angústias do coração, em tempestades morais, inventa novos recursos de servir um tanto mais. Se quisermos atingir as luzes celestiais, aprendamos com Jesus que servir nunca é demais. Assim seja. Gostou? Inscreva-se, curta e compartilhe esse vídeo.